Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, vou estar pedindo já aí um favorzinho para vocês para estar se inscrevendo no canal e curtindo os vídeos aí em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Meu querido, vou estar dando sequência vamos para o quarto vídeo do livro, falando sobre o livro, lendo, o livro do Sermão do Monte, John Wesley. Pregação dele, cuja aqui vou estar na parte 2 desse vídeo, dessa sequência. Mateus 6, ele estava falando sobre o capítulo de Mateus 6, do versículo 24 a 34, né? Do não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Que olha os passarinhos como eles são bem alimentados, os lírios do campo, olha como eles são belos. Buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E John Wesley, eu estou há 4 meses sem ler o livro, mas ele vem falando do que é necessário para o cristão, né? A necessidade, aquilo que ele precisa, e para não estar preocupado com as outras coisas. E aí traz a lembrança como o povo no deserto, né, que era alimentado a cada dia, Deus mostrando para o seu povo que ele cuida do povo dele, que não é para a gente estar preocupado. Então vai estar dando sequência na página 200 desse livro, e vamos lá. Iremos ler 6 páginas hoje. É vontade de Deus que pensemos a respeito de tudo o que fazemos. Devemos ter um entendimento claro daquilo que faremos e precisamos planejar antes de entrar em um negócio. É certo que devemos considerar com cuidado os passos a tomar. Devemos preparar todas as coisas de antemão para conduzir nossos negócios de maneira mais afetiva. Essa preocupação, chamada por alguns de as preocupações da vida, não é um modo algum condenado por Jesus. O que Jesus condena é o cuidado ansioso do coração. O ansioso, a ansiedade do coração. É a preocupação angustiada, desconfortável, perturbadora. Ela condena qualquer cuidado que cause dor ao corpo ou à alma. O que ele proíbe é aquela preocupação que, como mostram tristezas, experiências, consome o corpo e engole o espírito. A preocupação pecaminosa antecipa toda angústia e nos atormenta antes da hora. Jesus proíbe essas preocupações que envenenam as bênçãos de hoje, como o medo do que pode vir amanhã. Assim, não podemos desfrutar da plenitude presente por causa da apreensão com a relação ao futuro. Esse cuidado não é apenas uma enfermidade dolorida, uma doença grave de alma, mas também uma ofensa a Deus. É um pecado dos mais retintos. É grande afronta contra o governo gracioso e sábio, Criador de todas as coisas. Essa ansiedade implica necessariamente que o grande juízo não é justo. Implica que ele não ordena corretamente as coisas. Implica claramente que ele carece ou de sabedoria ou de bondade. A Deus faltaria sabedoria que ele não soubesse do que precisamos, e faltaria bondade se não provesse essas coisas a todo o que nele confia. Os que nele confiam. Cuide, portanto, de não levar pensamento nessa direção. Não se preocupe ansiosamente com nada. Não abrigue pensamentos aflitivos. Essa é a regra clara e certa. Preocupação aflitiva é preocupação ilícita. Com os olhos afixos em Deus, faça tudo o que puder para prover as coisas de modo honesto aos olhos dos homens. Então, ponha tudo isso nas melhores mãos. Deixe os resultados dos feitos com Deus. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem como seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Se Deus nos deu a vida, o nosso maior dom, não nos dará comida para mantê-la? Se nos deu o corpo, como duvidar que nos dará veste para cobri-lo? Isso é ainda mais verdadeiro se nos entregamos a Ele e lhe servimos de todo o coração. Mas, amado, o problema é que a veste que nós temos não está satisfazendo, então estamos querendo vestes maiores, melhores. Esse é o problema. Jesus disse, portanto, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas as aves não carecem de nada, o Pai Celestial as alimenta. Não somos muito melhores que elas? Nós que somos criaturas feitas à imagem de Deus, não temos maior valor aos olhos de Deus? Não pertence a uma categoria superior entre as criaturas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, o que vocês ganham com essa preocupação ansiosa? Isso é de todo jeito infrutífero e inútil. Para que preocupar com as roupas? Não temos uma repreensão diária em que tudo o que observamos, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Sim, nós que Ele criou para permanecer eternamente, para sermos retratos da própria eternidade dele. De fato, temos pouca fé. Caso contrário, não convidaríamos de seu amor e cuidado. Não duvidaríamos de seu amor e cuidado. Não duvidaríamos nem por um momento. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, senão acumulamos a nossa riqueza na terra, o que vamos beber, se servimos a Deus com toda a nossa força, e se os nossos olhos estão fitos nele, não dizemos que vamos vestir. Se não estamos conformados ao mundo, mesmo que ofendamos aqueles quem podemos obter lucro. Os pagãos é o que corre atrás dessas coisas. Os que não conhecem Deus. Você tem consciência do que o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele indicou um modo infalível de ter constante suprimento. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, antes de qualquer espaço para algum outro pensamento ou cuidado. Que a nossa preocupação seja que o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo para reinar em nosso coração. Que o tenhamos manifesto na nossa alma, que Ele habite e domine ali, que Ele possa derrubar cada coisa que se eleva e se exalta contra o conhecimento de Deus, e traga cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que Deus tenha um único domínio sobre nós, que reine sem rival, que possua todo o nosso coração e governe sozinho. Que Ele seja o nosso único desejo, a nossa alegria, o nosso amor. Então tudo o que está dentro de nós poderá exclamar: reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Busque o reino de Deus e sua justiça. Justiça é o fruto do reino de Deus no coração. E o que é justiça senão amor? É o amor a Deus e a toda a humanidade que flui da fé em Jesus Cristo. É o amor que produz humildade, submissão, bondade, perseverança, paciência e morte para o mundo. É o que concede cada disposição do coração para Deus, para com Deus e os homens. Por meio do amor, todos os atos santos se realizam. Esse amor gera tudo que é amável ou de boa fama, produz quaisquer obras da fé e atos bondosos aceitáveis a Deus e proveitosos ao homem. Meus amados,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É amar a Deus. Precisamos mais amar a Deus. Sua justiça, ou seja, toda a sua justiça é a dádiva gratuita para nós, por amor a Jesus Cristo o justo. É só por meio de Cristo e de sua obra que essa justiça nos é dada. Somente Ele a opera em nós, pela inspiração do Espírito Santo. Talvez a maneira adequada de observar isso possa iluminar algumas outras escrituras, que nem sempre são atendidas com clareza. Em uma delas, Paulo fala em sua epístola aos Romanos e a respeito de judeus incrédulos, ignorante a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Esse pode ser um sentido da palavra. Eles eram ignorantes a respeito da justiça de Deus. Desconheciam a justiça de Cristo, imputada a cada cristão, pela qual todos os seus pecados são apagados e o cristão é restituído ao favor de Deus. Ignoravam aquela justiça interior, aquela santidade de coração que é com a própria propriedade denominada justiça de Deus. Essa é a sua dádiva gratuita mediante Jesus, a sua própria obra mediante seu Espírito poderoso. O ignorante isso, eles cuidarão de estabelecer a própria justiça. Empenharam-se para estabelecer a justiça exterior que pode, com muita adequação, ser dominada própria. Ela não foi forjada pelo Espírito de Deus, não pertenceu a ele nem foi por ele aceita. Tentaram produzir isso em si mesmo, pelo próprio esforço natural, e quando terminaram, ela era inaceitável para Deus. Mas, confiando nas próprias obras, não se submeteram à justiça de Deus, endureceram-se contra aquela fé, a única pela qual é possível obter justiça, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Quando Jesus disse, está consumado, deu um fim à lei de ritos e cerimônias exteriores. Fez isso para trazer uma justiça melhor por meio de seu sangue, por meio dessa única ablação de si mesmo, oferecida uma única vez à imagem de Deus, para entrar no fundo da alma de todo que crê. Página 203. Estreitamente relacionadas a esse ponto estão a palavra de Paulo em sua epístola aos Filipenses. Considero tudo como perda, como poder ganhar Cristo. Paulo buscou entrar no reino eterno crendo em Jesus. Não creu na própria justiça, que era da lei, mas na que vinha pela fé em Cristo, a justiça de Deus por meio da fé. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Essa é uma justiça exterior vazia, a religião exterior que possuía antes, quando esperava ser aceito por Deus por causa de suas obras. Paulo era inculpável de acordo com a justiça da lei. Ele fora cumprida por obras próprias. Mas não era justiça mediante a fé, não era santidade de coração, aquela renovação da alma em todos os seus desígnios, disposições e paixões que vem de Deus. Paulo era como os escribas e os fariseus. Não era de coração, pregava algo que não vivia. Mas era justiça mediante a fé, não era santidade de coração, aquela renovação de alma de todos os seus desígnios, disposições e paixões que vem de Deus. Vamos lá. Essa é a obra de Deus, não do homem. Vem pela fé em Cristo, pela revelação de Jesus Cristo em nós. É pela fé em seu sangue, o único meio pelo qual obtemos a remissão de nossos pecados e herança entre aqueles que são santificados. Busquemos primeiro esse reino de Deus em nosso coração. Busquemos essa justiça que é dom e obra de Deus.
a imagem de Deus renovada em nossa alma. Quando fizemos isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas necessárias para o corpo, numa medida que Deus considera adequada para o progresso do seu reino, nos serão dadas. Essas coisas nos serão acrescentadas, serão lançadas dentro, em cima e acima. Ao buscar a paz e o amor de Deus, encontraremos aquilo que pedimos de maneira mais imediata, um reino que não pode ser movido. Encontraremos no caminho para o reino todas as coisas exteriores que nos são necessárias. Deus assumiu para si esse cuidado por nós. Lancemos sobre ele todas as suas preocupações. Ele conhece as nossas necessidades, qualquer que seja a carência, ele não deixará de suprir. Amém? Portanto, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com acumular tesouros sobre a terra, em aumentar riquezas mundanas. Não nos preocupemos com obter mais comida do que conseguimos comer, ou mais roupas do que conseguimos vestir, ou mais dinheiro do que precisamos dia a dia para o propósito razoável da vida. Além disso, não tenhamos preocupações aflitivas, mesmo a respeito daquelas coisas que nos são absolutamente necessárias para a vida. Não nos perturbemos pensando no que devemos fazer num tempo que ainda está distante. Talvez esse tempo nunca chegue. Meu Deus. Ou, se chegar, não trará preocupações. Forte, hein? Talvez, então, teremos passado por todas as ondas e desembarcando na eternidade. Todas essas preocupações distantes não nos pertencem. Somos criaturas de um único dia. Falando de maneira mais estrita, o que há entre nós e o amanhã, porque ficamos perplexos a respeito do futuro, quanto não há necessidade disso. Deus nos provê aquilo que é necessário para manter a vida que Ele nos deu. É suficiente. Entreguemos a nossa vida nas mãos dele. Se vivermos mais um dia, Deus também proverá. Oh, glória! Acima de tudo, não façamos do cuidado com coisa futura uma desculpa para negligenciar os nossos encargos presentes. Esse é o modo mais fatal de nos preocuparmos com amanhã. E como é comum entre os homens, muitos não gostam de ouvir isso. Todos são exortados a manterem uma consciência livre de ofensas. Pregamos para que se obtenham daquilo que sabe o que é mal, mas eles nunca deixam de perguntar: então, como devemos viver? Não devemos cuidar de nós mesmos e da nossa família? Imagino que isso é motivo suficiente para continuar num pecado voluntário conhecido. Dizem e talvez pense que serviram a Deus agora, se não fosse possível perder a renda que têm. Eles se preparariam para a eternidade, mas temem carecer da necessidade da vida. Então servem ao diabo por um bocado de pão. Corre para o inferno para medo de escassez. Jogam fora a pobre alma, achando que em um momento ou outro precisarão daquilo que é necessário para o corpo. Não é estranho que aqueles que desse modo tomam a questão das mãos de Deus se desapontam tão frequentemente com as coisas que buscam, enquanto jogam fora o céu para garantir as coisas da terra. Perdem aquele e não ganham essas. Meu Deus. Fiz uma observação aqui, que eu sou vendedor, né? Então a gente troca, tem gente que troca a salvação às vezes por uma venda. Vender algo, mente para vender algo e acaba trocando aqui. Eu costumo dizer muito isso. Troca uma venda
por uma salvação. Troca a salvação por uma venda. Corrigindo. O Deus zeloso, no sábio curso de sua providência, não raramente consente disso. Então, o que não lançam seus cuidados sobre Deus perde a própria porção que escolheram. Há uma praga visível em todas as suas realizações. Nada do que fazem prospera. Falham tanto que depois de terem traído Deus pelo mundo, perdem o que buscaram. Assim como os que não buscaram. Fico aquém do reino de Deus e de sua justiça. Então outras coisas também não lhe são acrescentadas. A outra forma igualmente proibida de cuidar do amanhã nessas palavras. É possível cuidar de maneira errada, mesmo com respeito às coisas espirituais. É possível sermos tão cuidadosos quanto ao que pode correr daqui a pouco que cheguemos a negligenciar o que se requer agora de nossas mãos. Como escorregamos inconscientemente nisso quando não estamos alertas em oração contínua. Como é fácil sermos levados numa espécie de sonambulismo, projetando esquemas distantes. Como desenhamos belas cenas de nossa própria imaginação. Pensamos em como será bom estar em tal lugar ou quando tal tempo chegar. Como seremos úteis e abundantes em nossas obras, quando as circunstâncias forem mais favoráveis. Como serviremos a Deus com um afinco quando obstáculos forem tirados do caminho. Talvez você esteja com a alma pesada. É como se Deus escondesse a face de você. Você vê pouca luz de seu rosto. Não consegue experimentar seu amor redentor. Nessa disposição mental é muito natural dizer: ah, como louvarei a Deus quando sua face se levantar sobre minha alma. Como exortarei outros a louvá-los quando seu amor for de novo derramado com abundância no seu coração. Então farei muitas coisas, falarei sobre Deus em todos os lugares, não me envergonharei do Evangelho de Cristo, então remirei o tempo, usarei até o último talento que recebi. Não acredite em si mesmo, você não fará isso depois, a menos que faça agora. Aquele que é fiel no pouco, de qualquer espécie, será fiel no muito. Se você agora esconde um talento na terra, mais tarde esconderá 5. Ou seja, você o esconderá sempre que lhe forem dados, mas há pouca razão para esperar que sejam. Aliás, aquele que usa o que possui, muito será dado. Ele terá com maior abundância daquele que não possui, que não usa a graça que já recebeu, porém, até isso lhe será tirado. Meu Deus. Meu irmão. Quando Deus fala contigo. Forte. Muito forte. E não se preocupe com as tentações de amanhã. Essa também é uma armadilha perigosa. Não pense quando vier essa tentação que farei. Como vou enfrentá-la? Sinto que não tenho forças para resistir. Não serei capaz de vencer esse inimigo. É a mais pura verdade. Você não tem agora uma força de que não necessita no momento. Você não é capaz nesse instante de vencer esse inimigo. Por agora, ele não está atacando você. Com a graça que você tem agora, não poderia suportar as tentações que não sofre. No entanto, quando a tentação chegar, a graça virá. Em provações maiores, você terá maior força. Quando os sofrimentos se multiplicam, as consolações de Deus aumentam na mesma proporção. Assim, em cada situação, a graça de Deus será suficiente para você. Ele não permite que você seja tentado hoje acima do que é capaz de suportar. Em cada tentação lhe dará uma via de escape, de acordo com os dias, assim será a sua força. A última página. Portanto, deixe que amanhã se ocupe das suas coisas, ou seja, quando o amanhã chegar, então pense a respeito, viva o hoje, que sua máxima preocupação seja aproveitar a hora presente.
Isso pertence a você e tudo o que é seu. O passado é como nada, como se nunca tivesse sido. O futuro é nada também, não é seu, talvez nunca seja. Não é possível depender daquilo que ainda não chegou. Você não sabe o que um dia pode trazer, portanto, viva hoje. Não perca nenhuma hora. Use esse momento, pois é tudo que você tem. Quem sabe das coisas que vieram antes ou das que vieram depois? Onde estão agora a geração que estiveram desde o início do mundo? Elas se foram esquecidas, já foram um dia, viveram seus dias. Então foram varridas da terra como folha de uma árvore. Apodreceram e dissolveram-se na poeira comum. Povos e povos se sucederam, então seguiram a geração de antepassado e jamais voltarão a ver a luz do dia. Agora é sua vez na terra. Alegre-se, jovem, nos dias de sua mocidade. Aproveite-o agora, desfrutando daquilo cujos anos não falham, mas que os seus olhos estejam fixados firmemente naquele que não há variações. Dê agora o seu coração a Ele. Entregue-se a Ele. Seja agora santo como Ele é santo. Agarre a oportunidade de realizar a vontade aceitável e perfeita de Deus. Alegre-se em sofrer a perda de todas as coisas para ganhar Cristo. Aceite hoje. Aceite hoje. Ô, Glória. Oi, papai. Aceite hoje de bom grado tudo que Ele permite que sobrevenha a você. Não olhe para o problema de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Falando como falam os homens, não importa se o mal é a reprovação, a necessidade, a dor ou a doença. Na linguagem de Deus, tudo é bênção, é bálsamo precioso preparado pela sabedoria de Deus e distribuído de maneira variada entre seus filhos, de acordo com as várias necessidades da alma. E Deus dá um dia, o suficiente para esse dia, proporcionando a necessidade e a força da pessoa. Se você agarrar hoje o que pertence ao amanhã, se acrescentar isso, o que já recebeu, será mais do que você consegue suportar. Esse é um modo de destruir a própria alma, não decorá-la. Assim, tome exatamente o que Deus dá a você hoje. Hoje faça e aceite a vontade dele. Hoje entregue seu corpo, a alma e o espírito a Deus por meio de Cristo Jesus. Não deseje nada, senão que Deus seja glorificado em tudo o que você é, em tudo que você faz, em tudo que você sofre. Não busque nada, senão conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo Eterno. Não busque nada, senão amá-lo, servir e desfrutar do seu senhorio nesta hora e por toda a eternidade. Oh, glória a Deus. Amados, vou deixar uma reflexão. Algo que Deus colocou no meu coração. Eloazinha não. Amados, tudo está no governo de Deus. Deus está no controle de tudo. Da mesma maneira que o John Wesley fechou esse sermão, essa parte do sermão aqui, ele está querendo dizer para você que tudo que você está passando é Deus permitindo você passar. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, outra coisa que eu queria frisar aqui que John Wesley pregou aqui, os pagãos, que está na Bíblia, os pagãos é o que corre atrás dessas coisas. Estamos vivendo uma geração que as pessoas estão querendo cada vez mais o que tem. E eu não vejo muito como erro do membro, mas como muitos estão pregando algo que Cristo não prometeu. Estão prometendo muita coisa nessa terra. Coisas que Jesus falou aqui, conforme lemos hoje no sermão, que não é para preocupar com essas coisas. Cristo deixou bem claro que não é para procurar comer o que vestir.
E hoje os pregadores estão pregando tanta coisa terrena, que você tem que ter um carro melhor, que você tem que ter uma casa melhor, que você tem que ter fortunas, que você tem que comer o melhor dessa terra, e Cristo não veio prometendo nada disso. E hoje vivemos pessoas querendo algo mais, que pessoas querendo um carro, que às vezes o pastor está tendo um carro melhor, querendo algo que acaba sendo uma certa inveja por uma pessoa ter algo a mais, e isso temos que ter também. Às vezes não é da vontade de Deus você ter isso ou ter aquilo, porque aquilo pode te afastar de Deus. Então, meus amados, cuidado. Não se preocupem em obter mais comida do que consegue comer, ou mais roupa do que consegue vestir, ou mais dinheiro do que precisamos dia a dia para os propósitos razoáveis da vida. Tá? Foi aqui na página 203, John Wesley pregando. Então, amados, que vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem reservado algo para vocês. Isaías 55 diz que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus está no governo da tua vida. Se você entregou sua vida a Cristo, Deus está no governo da sua vida. Cristo está no governo da tua vida. E Ele tem algo melhor para você. Ele vai suprir aquilo que você precisa. Que Deus abençoe seu dia, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Conforme diz o João Batista, nos diminua para que Cristo venha crescer, que o Espírito Santo de Deus venha crescer a cada dia dentro de nós e que possamos ser cada dia mais parecido com Ele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.